Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Gratidão mais uma vez pelo convite à casa dos amigos materiais encarnados e dos amigos desencarnados que aqui conduzem esses trabalhos de amor para que a gente possa novamente estar aqui buscando mais conhecimento também e colaborando com o trabalho do Cristo. Então, a honra, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar nessa casa. Nosso tema proposto para hoje é um tema bem interessante, bem instigante, né? Quem não pensa, quem não se perguntou, quem não se encontra, de repente, numa situação de enfermidade, onde não sabe qual será o destino e não se perguntou como será depois da morte. O que será de nós, de cada um de nós, após os nossos desencarnes? Aliás, desencarne a gente começa a falar, a pensar após o conhecimento da doutrina espírita, mas até então a gente pensava na morte, de fato, como algo muito fúnebre, como algo muito aterrador. Então, nossa lição de hoje, as perguntas que me foram dadas para que a gente possa explanar na noite de hoje é a 152 a 153 do Livro dos Espíritos, é o livro estudado nessa casa todos os sábados. E as perguntas estão no capítulo 3 da segunda parte, que fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. E, especificamente, a alma após a morte, sua individualidade e... Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se aparta momentaneamente. Então, todos nós aqui somos espíritos, só que encarnados. Quando concluirmos as nossas tarefas aqui no corpo físico, nesse plano, nós deixaremos o nosso corpo e voltaremos ao mundo espiritual, de onde viemos como espíritos. Então, depois de passar pelas experiências que caracterizam o desligamento entre a alma e o corpo, regressa ao mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, o nosso planeta Terra ele pode ser destruído, nós, portanto, e o mundo espiritual sobrevive a tudo. Sobrevive a tudo. Então, quando eu coloco aqui que depois do processo de desligamento, que há um desligamento do nosso espírito, desligando-se do nosso corpo para, de fato, viver a vida espiritual. E esse é um processo que varia ao infinito. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma consciência e cada um de nós terá um processo único em seu desligamento do corpo material para a vida espiritual. E aí a gente tem uma imagenzinha, que essa imagem é uma imagem muito utilizada em palestras, que aí nos traz uma ideia de como seria aqui, termos o nosso corpo físico, que é a parte material, o nosso perispírito, que é o elemento de ligação entre o nosso espírito, centelha divina, e o nosso corpo material. Esse perispírito é um elemento semimaterial, ele é retirado do nosso próprio planeta, para que nós possamos vivenciar essa experiência na carne. Uma vez desligado do corpo, o que fica? O nosso espírito e o nosso perispírito. E é justamente por conta do nosso perispírito que nós podemos ser vistos, porque esse perispírito ele é semimaterial. E nós nos apresentamos com as condições que tínhamos na última encarnação. Em que sentido deve-se entender a vida eterna? Bom, nós sabemos que não morremos,
sabemos que quando saímos dessa vida material, nós voltamos ao mundo espiritual como espíritos. Isso é um alento, é um consolo. Mas como é que a gente pode entender a questão dessa eternidade? Essa vida eterna? Bom, depois que saímos aqui da nossa experiência, vamos para a espiritualidade, para o mundo espiritual e eternamente ficaremos lá? Não. Então nós precisamos retornar para que possamos experienciar na carne, né, aquilo que aprendemos lá no mundo espiritual. Porque quando nós saímos daqui, nós tomamos consciência do que é que viemos fazer. Nós temos uma visão mais aprofundada do que a gente está fazendo aqui. A gente promete determinadas coisas para que aqui esteja. E veja que é um processo dificílimo a questão da reencarnação. Quantas pessoas, quantos casais hoje querem ter filhos? Veja como está difícil, a gente encontrar. Não é simplesmente um casal que irá gerar um filho e ali qualquer oportunidade. Não é qualquer oportunidade. Há todo um planejamento, toda uma programação e a gente tem que ter alguma coisa a ver com aqueles genitores. Ninguém erra de endereço. Ninguém é filho ou pai de ninguém por engano. Então nós viemos, principalmente nesse plano, justamente para que a gente possa parar arestas, para que a gente possa se entender com as pessoas com as quais nós convivemos, aprender determinadas coisas, principalmente aprender a ser melhores. Aprender a sermos melhores. Então a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, que é a vida espiritual. Então, o que morre, o que perece é o nosso corpo. O nosso corpo nós devolvemos à matéria. O nosso espírito segue. Vai aprender, vai tomar consciência do que fez de correto e de errado na existência, na experiência reencarnatória, vai planejar outra encarnação para que possa, resolver as situações que vivenciou, para que possa dar seguimento aí a sua trajetória evolutiva. Não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros? Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Isso é uma pergunta de Kardec bastante interessante. Ele pergunta, a gente não pode atribuir uma vida eterna àqueles que não precisam mais desencarnar, já que a vida espiritual é a verdadeira vida? Aí os espíritos nos dizem, essa é antes a felicidade eterna. Por que vida eterna, gente? Encarnado ou desencarnado, todos nós temos. Porque o que vai morrer de fato é o nosso corpo. O nosso espírito segue, ele continua. Então eu não tenho a minha vida eterna apenas quando eu desencarno. Eu sou um espírito. Hoje eu estou encarnado, amanhã eu estou desencarnado. Posteriormente, encarnarei novamente. Porque preciso muitas experiências para que a gente possa de fato evoluir. Nós precisamos da experiência na carne. É muito fácil. No mundo espiritual, a gente tem essa consciência do que a gente veio fazer aqui, do que a gente precisa fazer para evoluir. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem o véu do esquecimento, a gente tem a matéria, que nos convida com mil ilusões. Muitas vezes a gente se deixa levar e esquece até o que veio fazer aqui. Temos o livre-arbítrio.
Não é porque nós prometemos lá, não é porque nós pedimos lá, muitas vezes imploramos determinadas situações aqui na Terra, que quando chegamos aqui, vamos cumprir. Podemos deserdar. Podemos deserdar. Depende das boas ou más resoluções que a gente propõe. Da força que a gente impõe aí à nossa vontade. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Veja que pergunta interessante. Onde é que faz essa pergunta? Porque existem teorias por aí que dizem que quando a alma desencarna, ela volta a um todo universal e se perde. Qual o sentido disso? Que sentido teria se nós morrêssemos e voltássemos para um todo universal e se perdêssemos em nossa individualidade? Onde estariam as nossas boas e más ações? Nossos sentimentos? Onde ficariam as responsabilidades pelos nossos comportamentos? Somos individualidades, somos únicos. Não existe ninguém, nenhum espírito igual ao outro. Lembremos que Deus é a inteligência suprema. Então ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Nós não conseguimos ainda entender Deus. Não conseguimos ainda compreendê-lo. Então se nós não conseguimos compreender e a doutrina porventura não nos dá essa condição de compreendermos, de maneira aprofundada, então a doutrina não serve. Serve. Nós é que não estamos preparados ainda para ter esse entendimento total. Do mesmo jeito que a época do Cristo não falava tudo porque não tínhamos a condição de entender naquela época, do mesmo jeito hoje. Não temos a plena condição de entender tudo. As revelações, elas acontecem gradualmente, à medida que nós evoluímos, que nós nos dispusemos a ter essa compreensão. Amadurecemos, buscamos, procuramos. Quantas pessoas a gente não conhece por aí? Você pode trazer o livro dos Espíritos, entregar a mão, mostrar, esclarecer, dar exemplos, exemplificar tudo direitinho, e a pessoa olha assim e não acredita. Quantos veem o mundo espiritual e dizem, eu não acredito? A mesma luz que faz com que alguns enxerguem ao seu derredor é a mesma que pode ofuscar a muitos. A compreensão, ela depende do espírito, depende do amadurecimento de cada um de nós. Pode colocar duas pessoas iguaizinhas para ler ou para ouvir uma palestra, para receber a mesma explicação. Uma vai receber aquilo ali de uma forma diferente da outra. Porque somos individualidades. Então há essa diferença. Então Deus, a inteligência suprema, criador de todas as coisas, a gente não consegue compreender. Nem consegue compreender tudo o que nos permeia, tudo que tem a ver conosco, dentro da nossa existência, da nossa trajetória. Não sabemos o que nos espera. E Ele é tão bondoso, é tão misericordioso, que Ele não nos deixa lembrar de situações pregressas, porque o Espírito, ele não retrograda, ele está sempre evoluindo. Então, se hoje nós condenamos atitudes dos nossos irmãos por aí em algumas situações, quem sabe a gente também não teve a mesma atitude anteriormente, ou até pior. Por isso Cristo dizia, não atire a primeira pedra. Ou melhor, são as palavras minhas, mas ele dizia, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não era isso? Então a gente não sabe apenas o que é, nós já estamos preparados e queremos saber. Queremos saber. Como
comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material. Essa é a pergunta de Kardec. Kardec era provocativo. Então ele elaborava essas perguntas de forma muito inteligente e ele provocava a espiritualidade até que se esgotasse, à medida do possível, dentro das condições da época, do entendimento da época e nosso hoje, porque a doutrina é atualíssima, para que a gente possa compreender. Então continua até um fluido que ali é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, ou seja, o seu perispírito, conforme a gente havia falado antes. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Continua Kardec a provocar na questão 150. E aí os espíritos dizem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Quem recebia essas comunicações? Estava em contato com todo esse processo. Se não fosseis cegos, dizem os espíritos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde, uma vez vos fala, ou seja, sempre, frequentemente, fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, muitos de vós escutam, nós escutamos. Podemos não ouvir a palavra diretamente, mas escutamos em nossa consciência. Como se alguém falasse conosco. Mas não é como se alguém fala de fato. Nós que muitas vezes não prestamos atenção. Às vezes ignoramos um conselho, uma advertência. Mas a gente nunca está desamparado. Lembremos que cada um de nós tem um anjo guardião, se assim quisermos chamar, o nosso guia protetor, que está sempre conosco. Desde que nós queiramos que ele esteja. Porque por sintonia nós também podemos afastá-lo e trazer para junto de nós outros companheiros que talvez não nos leve aí para caminhos, não nos insinue aí para caminhos melhores. Muito bem. Vamos ver isso na prática? Provas da existência da individualidade da alma depois da morte, ou seja, prova dos espíritos patentes, os espíritos existem, que são individualidades. Temos aí as casas mal assombradas, quem nunca ouviu falar? Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de mil maneiras, muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, ou seja, a partir de um médio de efeito físico. Quais ruídos e movimentações de objetos. Então, cada um, talvez se a gente for parar para pensar e lembrar, talvez cada um aqui tenha uma história para contar, que ouviu falar, talvez não tenha visto, não tenha presenciado, não tenha tido a experiência, mas ouviu falar de casas, de locais, lugares, situações que a gente não pode esclarecer de forma materialmente falando. Quando é que isso começa a ganhar notoriedade? Porque isso sempre aconteceu. Mas quando começa a ganhar notoriedade aí? A gente vai ter isso aí, olha, em Huddersfield, com as irmãs Fox, na casa de John Fox e sua família, situada aí no vilarejo de Huddersfield, no estado de Nova York, e justamente por conta das irmãs Fox, que ficaram conhecidas aí, que levaram todas essas manifestações aí para o mundo. E aí o mundo todinho ficou curioso acerca desses fenômenos que aconteciam nessas casas, que era considerada uma casa mal assombrada. Mas era justamente o despontar aí para que pudesse chamar a atenção da população mundial acerca desses fenômenos. Como a gente diz antes, sempre existiram, mas não foram pesquisados, não foram
passados aí pela atenção da ciência, pesquisados, levados a sério. Né? Muito era colocado como bruxaria, né? Como algo desse tipo. Está aí os 1000 anos que a gente teve a Idade Média, que se prosseguiu séculos posteriormente, né, com a igreja e as suas perseguições. Então, além, né, quando começa aí, a gente vai ter, até hoje, né, aparição, materialização, onde determinada quantidade de pessoas podem ver o espírito materializado. Isso depende, né, obviamente, de um médium que vai doar os seus fluidos, né, para que isso ocorra. Essa aparição ou materialização muitas vezes se fazem presente em registros, vídeos, fotografias. Se abrirmos aí a internet, a gente vai ver alguns exemplos de fotografias antigas, onde você vai ter lá a presença de espíritos, e até atuais mesmo. A gente vai ter algumas coisas nesse sentido, né, trazendo aí exemplos, né, de espíritos que foram captados por uma lente fotográfica. Além disso, a gente tem a audiência, né? Algumas pessoas escutam, bem básico, gente. A gente vai trazer aqui, a gente não vai aprofundar a mediunidade, não vai falar sobre cada um aqui aprofundando, até porque a questão, o assunto, né, não é especificamente esse. Mas só para que a gente possa ter uma ideia aí dessas provas dessa individualidade que muitos já ouviram falar ou até sentem, né, ou até têm aí na sua vivência. A vidência, muitas pessoas veem o mundo espiritual, veem espíritos, ou até veem situações, né, que podem ocorrer no futuro, aí a clarividência, né? Ou seja, se a gente for fazer uma análise, um estudo de cada manifestação dessa aqui, a gente vai ver, tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas a gente não tem tempo. A psicofonia, ou seja, muitas pessoas dão passividade ao espírito, passam a falar pelo espírito. Quem trabalha em reunião mediúnica, né, compreende direitinho aí o que a gente está falando. Então, nas reuniões mediúnicas, para que o espírito ele possa se manifestar, ele possa falar, né, o médium ele empresta o seu aparelho fonador para que esse espírito ele possa dar a sua comunicação. Né, se é um sofredor, para ser ajudado, né, se é um espírito evoluído para, né, dar orientação aí aos encarnados, enfim, a casa espírita, a psicografia, né? Quem não lembra de Chico Xavier, que escreveu aí, deixou para nós um legado de mais de 450 livros, né? Acho que uns 450 livros mais ou menos foi o que ele deixou, né? Então, o médium ele vai emprestar a mão, né, para a escrita, para que o espírito ele possa se comunicar. E quantos não foram atestados veridicamente, né, que realmente era o espírito, até a letra, a assinatura, né, foi utilizado, teve casos com Chico Xavier que foi utilizado inclusive em julgamentos. Né? A pneumatografia, ou seja, a escrita direta, muitas vezes o espírito escreve sem a necessidade da mão do médium, sem a necessidade desse. Né? Então ele escreve, né, e aí você encontra o papel, né, com aquele escrito, mas é mais raro. Hoje em dia a gente tem nas reuniões mediúnicas o médium psicofônico e o psicográfico, né, mas a gente tem também a transcomunicação instrumental, ou seja, do mesmo jeito que a máquina fotográfica ela consegue captar o espírito, né, alguns aparelhos, né, aparelhos de som, eles conseguem captar sons, vozes. Isso é demonstrado, gente. Isso é demonstrado, inclusive filmes tão populares trazem aí, né, referências, né, sobre isso. Acho que um filme, lembro agora um filme que Sexto Sentido, não sei se alguém aqui conhece, lembra,
não lembro de que ano foi, mas traz uma parte que de um exemplo desse. Foi gravado a voz de espíritos, enfim, né, a gente tem exemplos por aí. As experiências de quase morte, né, pessoas que ficam em coma, passam um determinado tempo e retornam e vão dizer as experiências que passaram. Muitos veem o corpo lá em cima da maca, da cama, na hora da cirurgia. Muitos entram em contato com o mundo espiritual, vão até determinadas regiões, retornam, né, e depois passam, falam. E é atestado de que realmente aquilo aconteceu, porque no momento que estava acontecendo ali aquela cirurgia, os médicos, os instrumentadores conversavam sobre determinadas coisas, né, diziam determinadas coisas, e aquela pessoa estava lá em coma, e depois retorna e diz, não, foi falado isso, foi dito isso, tinha isso, aconteceu isso. Há muitos relatos, né? Inclusive até o cinema traz para a gente muitos exemplos, né? Muitos filmes, né, baseados em fatos reais nesse sentido. Tem um filme que eu gosto muito que retrata aí quando chega na questão da reencarnação, minha vida e outra vida, bem interessante, vale a pena assistir. A gente tem uma ideia, né? Justamente da questão da reencarnação. Que muitas pessoas acabam lembrando determinadas situações, crianças, né, lembram de outras vidas, muitas falam, não, eu fui isso, fiz aquilo, aquilo outro. A internet, se a gente procurar, está cheia de exemplos como esse, de pesquisas mesmo, a própria ciência traz muita coisa, porque o mundo fecha os olhos para isso. O interesse do espírito encarnado, infelizmente, no nosso globo, na nossa situação, nossa circunstância, nosso contexto, é a matéria. As pessoas se preocupam com a matéria. É o que fere os sentidos, é o que chega primeiro. Ninguém tá. Quando você começa a falar que não é espírita, você começa a falar de mundo espiritual, de morte, está falando sobre isso, as pessoas não querem ouvir. Não é interessante. As pessoas pensam, vamos falar de vida, vamos falar de fruir do que o mundo oferece, dos gozos. Olha quanta coisa tem lá fora convidando. Aliás, que dia é hoje? Sábado, não é? O que tem sábado no mundo? Sábado é um dos dias preferidos para que as pessoas possam, de fato, sair e buscar diversão em tudo quanto é canto. Não é isso? Sábado. No outro dia é domingo, é dia de dormir, de descansar. Então, o sábado se pode permitir sair à noite e ir atrás de diversão. Quem está interessado em estar dentro de uma casa espírita assistindo palestra? Percebe a nossa condição hoje? Nós temos outros interesses. Percebe que não são todas as pessoas que tendo isso aqui na mão, de fato, dão o valor e olham, isso aqui tem alguma coisa a ver comigo, isso aqui me interessa, isso aqui pode me despertar para algo, pode resolver muitas questões minhas. Quantas perguntas, quantos questionamentos, quantos problemas, quantas dores isso aqui não alivia? Mas não é todo mundo que quer saber isso aqui. Não é todo mundo que está preparado, que amadureceu o suficiente para, deixa eu sentar aqui e procurar saber o que vai acontecer comigo depois da morte. A maioria esmagadora, nesse momento, eu quero aproveitar o que eu tenho de vida. O aproveitar, a gente sabe, depende da visão de cada um. Eu posso aproveitar a minha vida sentada num sábado à noite estudando o livro dos Espíritos. Alguém pode olhar para mim e dizer, é louca. Como tu perde teu tempo, tua vida, tua juventude, num sábado à noite, sentado estudando o livro dos Espíritos? Vai sair, vai procurar fazer alguma coisa por aí? Não há tanta coisa lá fora? São visões. Estamos no mesmo plano. São visões.
Então a gente volta aí para Paulo. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? E aí, Leon Denis, no livro Depois da Morte, Leon Denis, que fora contemporâneo de Kardec, ele vem trazer: todas as religiões pregam a imortalidade, mas a doutrina espírita foi além. Comprovou cientificamente a imortalidade e resgatou o espírito da matéria, matando a morte. Não se trata mais de convicção religiosa. Trata-se de estar bem ou mal informado, pois o espírito já foi pesado, medido e entrevistado nos laboratórios científicos. Veja, Leon Denis nos falando isso naquela época. Na época de Kardec. Né? Lembrando, 1857, entre os espíritos. Então, gente, é uma questão de escolha. Nós escolhemos a que atenção queremos dar. O que a gente quer saber a respeito da nossa evolução, de nós mesmos, enquanto espírito imortal. Então, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta Kardec, lá na questão 459. A gente vai e volta em algumas questões para a nossa melhor compreensão do assunto. Né? Já que a gente vê que o espírito existe, ele não morre, ele volta para o mundo espiritual. Tá, ele vai para o mundo espiritual e lá fica, e a gente aqui não tem contato nenhum. Kardec quis saber isso aí, né? Continua esse contato? Eles podem influenciar? Influencia. E aí, eles dizem muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, a gente está constantemente convivendo com o mundo espiritual. Esse salão, por exemplo, quem é que pode garantir aqui que os espaços vazios das cadeiras realmente estão vazios? Quem pode garantir aqui que esse salão tem apenas um plano? O plano onde nós, encarnados, estamos situados. Quem garante que não tem um outro plano e outro e outro? Quem garante que, de fato, espiritualmente falando, nós estamos num ambiente fechado por paredes? É uma questão de percepção. E aí entra lá quem é vidente, se assim for permitido ver, consegue ver o salão na sua plenitude. Porque aí nós outros, na carne, né, porque a carne pesada não consegue, né, muitos de nós não conseguem perceber o plano espiritual, apenas vê os encarnados e os bancos vazios ao lado. Mas não estão vazios. Tenha certeza disso. Não estão vazios. Cada um de nós é seguido, né, e atrai uma multidão. E quantos a espiritualidade que comanda uma casa como essa não recruta, não traz do mundo espiritual para uma palestra dessa? Qualquer palestra, todos os sábados aqui, para ouvir e aprender. Então são muitos. Não estamos sós. Muito bem, então os espíritos nos influenciam. E quando chegar a nossa vez? Quando chegar a nossa vez, como é que vai ser? Então, olha, vamos levar alguma coisa? Nada. Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura e amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então a gente não leva nada. Lá no Evangelho, o que levamos? Nós levamos o quê? Nada que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que a gente vai levar. Ninguém aqui já viu. Alguém aqui já viu caixão com gaveta, cova, levar carro, automóvel, avião, casa de praia? Ninguém leva nada.
Então a gente só leva o que a gente fez da nossa vida. Os espíritos desencarnados trazem, portanto, em si, visível para todos, isso nos diz Leon Denis, seu céu e seu inferno, a prova irrecusável de sua elevação ou da sua inferioridade está escrita em seu corpo fluídico. Então aqui a gente pode até esconder as nossas intenções, os nossos pensamentos, mas no mundo espiritual nós somos o que somos e somos enxergados pelos outros, exatamente como nós somos. Sem máscara. Sem máscara. Lembra-te, isso é a orientação que Leon Denis nos diz, lembra-te essa vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que viestes procurar nesse mundo. 2 pontos. O verdadeiro aperfeiçoamento. Então nós não viemos para esse plano para acumular riqueza, para ir a festas, para aproveitar tudo que o mundo material nos oferece, para, aos olhos do mundo, sermos vistos como vencedores. Ah, fulano tem um bom emprego, tem uma boa casa, venceu na vida, fez sucesso, é famoso. Aí não. A gente não veio para isso. A gente veio para se aperfeiçoar. Aperfeiçoar o quê? Moral e intelectualmente. A gente veio daqui para sair melhor. Essa é a questão. A gente entrou no mundo material de uma forma, o nosso objetivo é sairmos melhores. Para onde vamos? Se fala tanto no mundo espiritual. O mundo espiritual, onde é que fica esse mundo espiritual? Nosso próprio planeta. Então, no nosso próprio planeta existem várias esferas. Acima de nós, abaixo de nós. Eu digo de nós aqui, crosta terrestre. Onde nós pisamos? Abaixo de nós, acima de nós. Preenchendo todo o espaço. Para onde vamos? Para o céu? Para o inferno? Esqueça essa teoria. Céu e inferno são estados de consciência, está em nós. Está na nossa consciência. E de acordo com a nossa consciência, nós somos levados, somos atraídos para a região que se afina conosco. O espírito, após o desprendimento do corpo material, não tem um local específico para ficar. A sua moral depende de suas necessidades, ou seja, depende de suas conquistas e de sua evolução. Depende do que fizemos de nós. Assim como é no mundo corpóreo, a erraticidade está carregada de espíritos que se agrupam com simpatias e vibrações em comum e formam centros de convivência. Nas obras de André Luiz, esses centros de convivência foram chamados de colônias espirituais. Podem estar localizados em regiões espirituais boas ou ruins, segundo a natureza moral dos seus integrantes. Existem esferas concêntricas à Terra, tanto para cima quanto para baixo do solo, em vários níveis de vibração em que se agrupam espíritos afins. Como somos livres para escolher o que fazer, podemos escolher aprender pelo amor ou pela dor, e por isso somos atraídos para locais agradáveis quando optamos pelo amor, ou locais difíceis e sofridos quando optamos pela dor. Os espíritos mais atrasados, mais densos, retrógrados na evolução após o desencarne, permanecem em zonas inferiores que se situam desde o subsolo da Terra até as zonas próximas à nossa atmosfera. Os mais adiantados situam-se em cidades nas esferas mais afastadas da superfície da Terra, tanto mais adiantadas e sutis, quanto mais elevados forem os espíritos nelas residentes. Tais espíritos mais evoluídos podem visitar os planos mais atrasados. O contrário não é possível, ou seja, um espírito inferior não pode visitar uma cidade mais elevada. Nosso lar. Onde é que fica o nosso lar?
acima da crosta terrestre. O que eu chamo de crosta terrestre? Onde nós estamos pisando. Então, André Luiz, naquela parte que ele demonstra nosso lá, o livro fala sobre umbral, acima da crosta terrestre. Existem regiões de maior sofrimento abaixo da nossa crosta terrestre. Todas elas têm solo, todas elas podemos pisar, todas elas vislumbramos o céu. Só que paramos o céu é estrelado, é claro, tem sol, tem primavera. Para outras situações, não há estrelas, não há lua, não há sol. Depende da vibração, da situação de cada um de nós. O que escolhemos, né? O que buscamos para nós? Onde é que estão essas informações, né? Tem um livro bastante interessante que se chama As 7 Esferas da Terra. Eu não vou arriscar dizer o autor porque eu não lembro, mas é editado pela FEB. Vocês podem procurar As 7 Esferas da Terra. E ele fala de todos esses planos, inclusive citando obras de André Luiz. E aí, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Isso quem disse foi Jesus. Né? Jesus nos disse isso justamente para que a gente compreenda que quando a gente fala na casa de meu pai tem muitas moradas, veja, no nosso próprio planeta, em esferas circunscritas, nós temos várias camadas, né? Quem está no plano inferior não pode passar para um plano superior, mas quem está no plano superior pode vir a um plano inferior. Quem está em um determinado plano não pode ver o plano acima. Nós podemos ver o umbral acima? Não. Nós podemos ver as colônias espirituais elevadas, nosso lar, dentre tantas outras que existem? Não. Por que não existem? Existem. Nós só não temos a condição, a capacidade de ver. Lembremos que nós temos aqui 5 sentidos apenas e que esses 5 sentidos, enquanto encarnados, eles são insuficientes para que a gente possa ter uma visão mais alargada, mais nítida, mais aprofundada do todo. É todo mundo que consegue ver o mundo plano espiritual? Não. Nos demais, essa condição se encontra apenas latente. Não se desenvolveu para a condição da gente poder enxergar o todo. Enfim, Jesus já nos disse, há muitas moradas, além do nosso próprio planeta, regiões inferiores, regiões superiores, né? Quem são os espíritos que vêm e convivem conosco? Justamente os espíritos que se encontram no umbral. Está acima da nossa. Vem, convive conosco. Ok? Posso escolher para onde eu quero ir? Nós outros, todos nós aqui, nós podemos escolher para onde nós queremos ir após a nossa morte? Não. Sim. Claro que podemos. Claro que podemos. Vai depender do que nós fazemos de nós. E aí é preciso que a gente se conheça. É preciso que a gente compreenda quem somos nós. Em que condição eu estou? O que eu estou fazendo para ir para um lugar melhor? Claro que nós podemos escolher, a depender do que nós fazemos de nós nessa existência. Depois que nós desencarnarmos, claro que nós vamos ir ao lugar que merecemos, que necessitamos. Porque tudo é aprendizado, não é castigo. Tudo é aprendizado. Que necessitamos. Mas enquanto encarnados, nós podemos escolher, através das nossas escolhas, o que fazemos de nós.
como nos relacionamos com os outros. Se estacionamos, se acumulamos mais dívidas ou se buscamos evoluir através do bem que fazemos. Se nos esforçamos, né? Entrai pela porta estreita, dizia Jesus, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram. Aí eu volto para o sábado à noite, para o que o mundo oferece e para o que a gente escolheu. O que a gente está escolhendo fazer de nós? Escolha. Então quer dizer que se todo sábado eu vier à casa espírita e assistir uma palestra espírita, então eu estou bem. Depende do que eu faço com aquilo que eu aprendo. Tem muitas pessoas que estudam, que têm o conhecimento, mas que não aplicam esse conhecimento na sua vivência. É o mais difícil. É muito fácil se debruçar, basta que tenha essa boa vontade. Eu vou aprender a doutrina espírita. Mas eu estou aplicando? Gente, esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. E é isso que a gente tem que buscar. Não é eu sei tudo de doutrina espírita. Não adianta a gente saber tudo de doutrina espírita e não aplicar nada. É preferível que a gente saiba ler apenas um livro, mas que procure aplicar esse livro que a gente escolheu, do que a gente saber muita coisa, ler tanta coisa e não aplicar nada. Isso é um conselho para todos nós. É conselho dos espíritos, que a gente não prepara nada sozinhos. Então a gente, quando se reúne aqui, o ambiente já foi preparado, a espiritualidade já preparou tudo. A gente, quando senta para preparar um material desse, a gente não está sozinho. A gente é instrumento apenas. E a gente que está aqui é a primeira pessoa que tem que... A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, quanto mais você tem que correr atrás. Que é a responsabilidade que você está colocando nos ombros. Então, para que a gente possa sair daqui confortável, digamos assim, a gente conclui com essa reflexão aqui. Após a morte, o que eu sou? Todos nós. Somos nós mesmos. Quando nós desencarnarmos, não seremos diferentes do que somos hoje. Somos nós. Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com aquilo que fizemos de nós, imortais, porque nós não morremos, e filhos de Deus. Esse é o mais importante. Como filhos de Deus, Deus como justo e soberanamente bom. Só o bem quer de cada um de nós. Nos dá todas as oportunidades possíveis para que a gente possa evoluir. Jesus já nos disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então é um alento, é um consolo muito grande para nós. Saber que, apesar da gente caminhar a passos curtos, devagarinho, às vezes com tanta preguiça, buscando aí o nosso aprimoramento, a gente tem, né, um Pai misericordioso que espera por nós, que nos ama acima de tudo. E que graças a Ele, nós um dia seremos espíritos puros, assim como o nosso irmão maior Jesus. Que Deus nos abençoe a nossa caminhada, que nos ampare, que nos fortaleça, para que a gente escolha sempre o caminho do nosso aperfeiçoamento e da nossa evolução, para que a gente não perca tempo. Porque o tempo que nós temos hoje, ele é muito precioso.
que a gente possa saber aproveitar de fato. Muita paz a todos e muito, mas muito obrigada pela paciência. Nós aqui agradecemos a você, foi muito bom. Gratidão e volte sempre. Então, meus irmãos, nessa sintonia de gratidão, de aprendizado, de reflexões, de tudo que foi passado para nós nessa noite, que possamos nós sairmos daqui fortalecidos, ajudados pela espiritualidade amiga que está sempre conosco, que possamos retornarmos aos nossos lares, a tua santa e divina misericórdia, podendo pôr em prática tudo que foi nos oferecido nessa noite. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e agora e sempre. Muita paz para todos nós.